Hello, se ainda não me conheces, eu sou a Lili da Lili e o livro que escolhi esta semana foi o Raparigas em Chamas, da C.J. Tudor, um livro que eu queria muito ler. Mal soube do lançamento deste livrinho, eu quis logo lê-lo. Eu já tinha lido O Homem de Giz, O Desaparecimento da Annie Thorne, os outros, e gostei muito da escrita da autora, então logo que eu soube do lançamento eu quis imediatamente ler. Em As Raparigas em Chamas, nós vamos acompanhar uma reverenda que se muda para uma pequena cidade com a filha adolescente, porque o anterior reverendo se tinha suicidado. Esta cidade é uma pequena cidade no Reino Unido, muito religiosa, muito pequena. A coisa mais especial que aconteceu nessa cidade foi que há 500 anos antes tinham sido queimados mártires protestantes no reinado de Dona Maria, e 30 anos antes da reverenda se ter mudado para lá, desapareceram duas adolescentes que nunca chegaram a aparecer. Mal chega à cidade, ela é logo avisada de coisas perturbadoras que vão acontecendo, nomeadamente as pessoas que estão em perigo verem duas miúdas completamente queimadas vivas, e ela é recebida assim com uma espécie de presente de boas-vindas um bocado perturbador, que é um kit de exorcismo, com uma espécie de mensagem ameaçadora de que não há segredo que não se venha a revelar. Isto porque se há coisa que a reverenda tem é segredos, e nós ao longo do livro vamos percebendo porquê e quais é que são os segredos dela. Quando a filha adolescente da reverenda começa a ver as miúdas queimadas, coisas vão acontecendo sucessivamente, vendo aos poucos o que é que aconteceu, porque é que o reverendo anterior se suicidou, qual é que é a ligação ao desaparecimento das duas miúdas desaparecidas há 30 anos e a própria ligação à questão dos mártires protestantes. Eu comecei a ler este livro sem saber absolutamente nada sobre a história, sobre os personagens, quis mesmo ser surpreendida, nem sequer li a sinopse, não fazia a mínima ideia do que é que ia ler aqui. Aliás, pelo título Raparigas em Chamas, até pensei que se tratasse de um serial killer, uma coisa do género, em que várias miúdas tivessem sido queimadas vivas, assim uma coisa. E qual não foi a minha surpresa quando nas primeiras 100 páginas do livro fiquei super desiludida, estive quase a desistir do livro, porque senti um tom muito mais de terror. Aliás, houve algumas noites em que eu dormi mal por causa do livro, porque havia muita questão da religião, muita questão dos fantasmas, dos exorcismos, da maldade. Há muita luta entre o bem e o mal neste livro. Aliás, acho que em todos os livros da C.J. Tudor ela faz questão de colocar um bocadinho a questão do bem e do mal, assim como o Stephen King. Neste livro chegou mesmo a perturbar-me, principalmente pela questão de eu não sentir que havia aqui o componente thriller psicológico. A partir das 100 páginas, aí sim comecei a perceber a intenção da autora por ter começado o livro assim, e tudo fez sentido, e a partir daí até terminar o livro foi literalmente dobrar páginas. O que é que eu posso dizer mais sobre o livro? Tem muito da escrita, mais uma vez, da autora. Acho que ela é literalmente uma escritora que foi feita para o thriller. Notei uma grande diferença entre a primeira parte e a segunda parte do livro. Claramente a primeira parte é muito mais lenta e a segunda, se uma coisa que nós não conseguimos largar, muito rápido, muita coisa a acontecer, é super viciante. Mais uma vez, personagens que são quase todas anti-heróis, nada aquela coisa de protagonistas perfeitas. Normalmente em todos os livros da C.J. Tudor há essa componente que é uma coisa que eu adoro, que são protagonistas anti-heróis, muito imperfeitos, não há nada aquela coisa de embelezamento e humanização das personagens nesse sentido. São sempre pessoas com problemas, com passados, com segredos, com traumas, muita questão do perdão neste livro, muita questão da doença mental também, e principalmente muito a questão do bem e do mal, que eu adoro. Inicialmente eu não estava a conseguir mesmo identificar-me com a protagonista, com a reverenda. Achava que não encaixava a personagem dela, principalmente na profissão, em alguém que está ligado à religião. Ela parecia-me muito longe desse universo. Depois, no fim, consegui perceber porquê, e é mesmo interessante, faz todo o sentido. Pitei claramente em avaliar esta personagem antes de ter terminado o livro. Faz todo o sentido, grande personagem. O final do livro é só... Tive tanto plot twist sucessivamente que eu fiquei mesmo... incrível. Opá, por amor de Deus, alguém que adapte isto. Eu quero ver isto num filme, numa série. Muitas personagens que nos deixam simplesmente de boca aberta, muitas ligações que nós nunca imaginaríamos. Está complexo, mas principalmente super coerente, faz todo o sentido. Se nunca leram nada da autora, experimentem. Digam-me aqui em baixo se já leram algum da autora e o que é que acharam na altura. Se já leram este, digam-me por favor qual é que foi o vosso feedback. Beijo aqui, até para a semana.